Bom dia, povo de Deus. Vamos estudar a lição da escola sabatina. Parte de terça-feira, vamos estudar um tema muito importante. Hoje, 19 de maio, vamos estudar o sábado e a criação. Bem, na parte de segunda-feira, a gente viu os dias da criação, que eles são literais. Cada dia da semana, de 24 horas, Deus, ele criou algo ali. A luz, os astros, os seres humanos, os animais, ele fez dessa forma especial. Em cada dia, Deus criou algo. Agora, hoje a gente vai ver que o sábado é um dia que coroa todo aquele processo da criação. É igual você faz algum objeto. Quando você faz ele, você tem aquele momento de contemplar. Uma pintura, quando você faz ela, você tem aquele processo todinho de fazer ela. Aí, de repente, quando você termina, você fica contemplando ali, admirando aquela pintura que você faz. Da mesma forma, aconteceu também lá no princípio. Deus criou tudo. Em 6 dias, Deus criou os céus e a terra. No 7º dia, ele ali parou, observou tudo e disse: eis que é muito bom. Ali Deus para e contempla a natureza, contempla aquilo que ele criou. Então a gente vai analisar hoje o sábado e a criação. Agora, uma coisa que a gente tem que entender: o sábado ele foi estabelecido por Deus lá no Jardim do Éden, ou lá na criação, no fim da criação ali. Deus faz em 6 dias o mundo, e ele estipula ali para o ser humano. Ele diz: olha, 6 dias eu criei tudo, e no sábado eu abençoei, santifiquei e descansei nesse dia. Deus, ele faz lá. Algumas pessoas dizem que o sábado foi estabelecido e era dos judeus. Não, muito antes. O sábado veio lá na criação com Adão e Eva. Não existia nem judeus. Só existiu depois que surgiu Jacó, que teve as 12 tribos de Israel. Aí surgiu a tribo de Judá, e da tribo de Judá surgiu a nação conhecida como judeus. Então, eles ainda não existiam ali no processo da criação, era só Adão e Eva, e ali Deus estipulou, e ele disse que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus, ele designou um dia muito importante para a gente observar. Só que, em todo esse processo, a gente vê hoje esse dia sendo excluído. E muitas pessoas, elas são sinceras em observar o domingo, porque foram ensinados assim, desde a sua infância foram ensinados a observar esse dia. Tem outros que observam a sexta, outros que observam a quarta, mas nenhum voltam os seus olhos para aquilo que é verdadeiro, para a palavra de Deus, a observância do dia especial de Deus. Aliás, temos um povo, de acordo com o Apocalipse, um povo que o inimigo está irado, que segue os 10 mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Os 10 mandamentos por completo, não apenas um mandamento. Agora, uma coisa interessante que a gente vai ver, e o mundo já está correndo aí, a gente sabe, cientista fala que o corpo, eles estudam, diz que dentro do corpo os órgãos precisam de descanso, precisa ter um repouso, Eles estudam isso e falam que o nosso corpo precisa de um repouso, mas eles deixam de ver que Deus já falou isso muito tempo atrás. Deus já disse que o corpo humano precisa sim de um repouso, de um descanso. E esse repouso significa o sábado, o sabat, que é o dia especial que Deus deixou para o ser humano parar, esquecer todos os problemas da sua vida e agora ter um encontro com Deus. Assim como ele fazia no sábado, quando ele chegava, ele reunia ali Adão e Eva e ali ficava contemplando, contando tudo o que tinha acontecido. Então, esse dia é especial. Agora, a gente vai analisar na escola sabatina, Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3, Êxodo 20, 8 ao 11, Marcos 2, 27 e Apocalipse 14, 7. Esses textos tudinho. E olha que tem muitos, isso são só alguns. Eles falam com respeito ao sábado. E vemos em Gênesis, Deus estipulando ali o sábado, deixando para o ser humano observar. Também vemos Êxodo 20, verso 8 a 11, Deus pedindo para o ser humano lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então Deus está dizendo: 6 dias trabalharás, assim como eu fiz, construí o mundo em 6 dias e no sábado descansei. O ser humano precisava sim desse descanso, e precisa. Por quê? A gente tem que analisar que Deus não se cansa.
Então, se Deus não se cansa, aquele dia estipulado, o sábado, é justamente porque ele sabia que o ser humano ia precisar desse repouso da mente e do corpo, um descanso da sua mente e do corpo para ter uma mente pura. Bem, analisando isso, nós sabemos que o mundo está correndo, eles estão pretendendo colocar o dia de descanso, não é maravilhoso? Não, não é. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar o dia errado, não o dia que Deus estipulou, não o dia que Deus designou. Eles estão correndo aí dizendo que o ser humano precisa de um descanso, precisa de um repouso, estão querendo colocar outro dia que não foi o dia que Deus estipulou. Agora, em Apocalipse 14, verso 7, é as últimas mensagens que Deus tem para pregar para o ser humano. Versículo 7 do capítulo 14 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Sabe onde se encontra isso? Lá em Êxodo, capítulo 20, do 8 ao 11. Lá o mandamento de Deus, o selo de Deus, o sinal de Deus está ali. E Deus está pedindo nos últimos tempos que o ser humano comece a adorar a Deus e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, voltando os seus olhos para esse dia de descanso, esse dia de repouso. Hebreus também fala que resta um repouso para o povo de Deus, e aqueles que entrarem nele, aí sim, eles vão compreender que a gente precisamos ouvir a voz de Deus e guardar em nosso coração. Bem, vamos analisar esse dia muito importante. Esse dia, ele foi muito importante porque ele tem algumas características, diferentes de todos os outros dias. Deus disse, primeiro dia criou isso, segundo dia isso, mas o sétimo dia tem três coisas bem importantes que a gente vai analisar. A primeira é, ele descansou, Gênesis capítulo 2, 2, dando-nos o exemplo divino de seu desejo de descansar conosco. O sábado é essa forma, não é você só descansar e ficar em casa, a santa soneca do santo sábado, não, é você parar, descansar, mas junto com Cristo, você passar esses momentos em meditação, estudo da palavra de Deus e ter um encontro real com Cristo nesse dia. Segundo, o Senhor abençoou o sétimo dia, Gênesis capítulo 2, verso 3. Na narrativa da criação, os animais foram abençoados, Adão e Eva foram abençoados, mas o único dia especificamente abençoado foi o sétimo. Você já viu? Os animais abençoados, Adão e Eva foram abençoados, a criação foi abençoada, mas o único dia específico que foi abençoado foi o sétimo dia. O 3, Deus o santificou. Nenhum outro dia na Bíblia recebeu essas três designações. Contudo, essas três ações foram repetidas no quarto mandamento, quando Deus escreveu com o próprio dedo e apontou para a criação como fundamento para o sábado. Então, esse dia ele é importante para o ser humano. E Eclesiastes fala que é dever de todo homem, incluindo a raça humana toda. Quando fala homem, é homem e mulher, toda a raça humana. É dever de todo homem observar os mandamentos de Deus. Sabe uma coisa interessante? Esse mandamento vai servir de sinal, Ezequiel capítulo 20, verso 20, Ezequiel capítulo 20, verso 12, ele vai servir de sinal que vai identificar um povo que pretende e segue os mandamentos de Deus. Quer você entrar a fazer parte desse povo? Procura uma igreja adventista mais próxima da sua casa. Bote www.encontroigreja.com.br e você vai encontrar um povo que observa os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E sabe uma coisa interessante? O inimigo está irado contra esse povo e nós estamos com medo? Não estamos nem aí, porque se ele está irado é porque nós estamos seguindo o caminho certo de Cristo. Convido você a fazer parte desse povo também. E oremos conosco agora. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse exato momento. Que o coração dele possa entender que Deus tem um dia de descanso, um dia de repouso para que ele possa observar. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.